aí, né? Ainda vou pensar onde é que eu vou colocar esse vídeo. Mas eu, de qualquer maneira, eu mando para vocês. Nas semanas que eu não mandar, que eu só gravar, vocês mesmo baixam aí, né? A gente vê como é que vamos equilibrar aí, porque todo mundo tem. Não dá para encher todo o equipamento de vídeo, né? Vocês têm um monte de matéria, eu também tenho várias turmas, então a gente equilibra aí. Tem semana que eu salvo e mando para vocês, se puder, em outras semanas vocês mesmos salvam e compartilham aí com os colegas, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. Para a gente relembrar aí o que a gente viu até agora, a gente viu aí fazendo, né, puxando da memória. A gente começou a ver geometria no primeiro bimestre, e no segundo bimestre a gente viu trigonometria. Não deu tempo de avançar muito na trigonometria, por quê? Porque as aulas dos primeiros anos começaram 2 semanas depois, a gente teve, principalmente na segunda-feira, como eu acabei de falar, vários feriados. Deixa eu ver se eu estou gravando realmente a aula, porque senão depois eu vou procurar a aula e não tem. Tô. Vários feriados, né? Principalmente na segunda-feira, então isso acabou atrasando a gente. A gente viu trigonometria no triângulo retângulo, começou vendo o ciclo trigonométrico. Nós vimos vimos eixos do seno e do cosseno, e como a gente representa aí o seno e o cosseno de qualquer arco. Uma coisa que eu perdi muito tempo também é como marcar esses arcos no ciclo. Isso eu vi que vocês estavam sabendo pela prova oral lá, pelo seminário, né? Que você sempre gira no sentido anti-horário, contrário ao sentido dos ponteiros do relógio, né? O sentido que os ponteiros giram no relógio. Bom, pessoal, só relembrando aí, né? Vamos fazer esse exercício de modo a relembrar. Então, eu começo falando aqui, ó. Eu já deixei pronto uma tabelinha, já deixei pronto o desenho para a gente ganhar um pouco de tempo, mas vamos ler junto o enunciado. Θ é um arco do terceiro quadrante, tá? Terceiro quadrante. Então, não vamos esquecer isso aqui. A gente já, durante o desenvolvimento do exercício, vai marcar θ no terceiro quadrante. Tal que seno de θ tem esse valor aqui. E dado o seno de θ, ele deu duas coisas para mim, o seno de θ e o quadrante que o θ tá, e com isso ele quer que eu calcule θ e o cosseno de θ, tá? Nesse tipo de exercício, a gente vai revisar tudo que a gente viu no segundo bimestre, para a gente poder falar hoje de função tangente e seguir em frente. Bom, como ele deu o seno de um ângulo, eu não quis rabiscar muito, por isso que eu apaguei aqueles primeiros traços, mas ele me deu o seno de um ângulo. Ó, ele falou o seno do ângulo vale raiz de 3 sobre 2. Quando você for fazer um exercício assim, esquece o sinal, tá? Porque você vai ter que ver de quem que esse ângulo é parente. Porque θ não vai ser nem 30, nem 45 e nem 60. Porque ele está no terceiro quadrante, é um ângulo então maior do que 180. Ele passou de 180. Já vou desenhar o θ aqui no terceiro quadrante, senão eu vou ficar só falando e vou acabar ficando doido. Deixa eu pensar aqui, como é que é o tamanho? Tem o seno ali? Tá, então ele estaria mais ou menos nessa posição. Isso vocês não precisam saber, tá? Quando vocês forem resolver um exercício assim, vocês podem fazer um desenho aproximado. Então o θ está no terceiro quadrante, o θ estaria em alguma posição nesse sentido aqui, ó, mais ou menos nessa localização aqui, ou seja, como eu conto daqui, ó, para cá, eu passei do 180. Então é um ângulo, é um arco aí, né? Nem quando está no terceiro e no quarto quadrante, a gente nem usa mais o termo ângulo, a gente usa o termo arco, mas é um arco bem grande, é um arco maior do que 180. Não vamos esquecer também que, ó, macetinho aí, ó, sem sono em pé, com sono deitado, os valores de seno a gente sempre marca no eixo em pé, os valores de cosseno a gente sempre marca no eixo deitado. Para quem perdeu algumas aulas aí, fala, ah, André, mas o desenho já estava pronto. Eu ensinei nas primeiras aulas a gente fazer esse desenho. A gente sempre vai fazer uma circunferência e vai, né? Vou fazer até no cantinho menor aqui. A gente sempre, quando for trabalhar em trigonometria, vai fazer uma circunferência, vai marcar o centro dessa circunferência. Por isso que é bom ter à mão uma moedinha, alguma coisa assim para você fazer ela mais redondinha se você não tiver o compasso. E a gente sempre vai marcar 2 eixos. Ó, um eixo deitado, onde a gente vai marcar os valores de cosseno, por isso que eu chamo ele de cosseno de x, e um eixo em pé, no qual a gente vai marcar os valores de seno, tá? Então esse desenho já estava pronto para facilitar a nossa vida, mas o primeiro passo, começou a falar em quadrante, seno, você vai precisar desenhar o ciclo trigonométrico, então você vai fazer esse desenho que eu fiz menorzinho aqui no cantinho, que aqui no caso do exercício já estava pronto. Tá, agora como é que eu vou saber quem é o θ? Porque eu tenho 2 dados dele, um eu já marquei, ele está no terceiro quadrante. Para quem perdeu as aulas, ó, não vou rabiscar para não ficar cheio de rabisqueira, mas primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Começa daqui e gira no sentido anti-horário, ó, primeiro,
segundo, terceiro e quarto, tá? Os quadrantes eles são divididos, vou até marcar ali, ó, para quem perdeu as primeiras aulas, ó, os quadrantes são divididos em primeiro quadrante, segundo quadrante, que cada um quarto aí, imagina a pizza pequena que você corta em 4, cada pedaço de pizza é um quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Ele falou, eu marquei o θ aqui porque ele me falou no enunciado que ele está no terceiro quadrante, e ele também me falou que o seno, portanto, se eu puxar aqui da bolinha onde está marcado o arco para o eixo em pé, ou seja, por que para o eixo em pé? Porque é o valor de seno, ele vai bater exatamente aqui no valor que é menos raiz de 3 sobre 2, que se você jogar na sua calculadora, vai dar 0,86 e alguma coisa. Pessoal, detalhe importante, tá? Olha aí. Lembra que no eixo em pé, quando a gente vai fazer qualquer gráfico, na parte de cima é positivo, na de baixo é negativa. Se é menos raiz de 3 sobre 2, ó, o cruzamento sempre é o zero dos eixos. É o 0, 0. 0 no vertical e 0 no horizontal. Como é seno, está no vertical, ou seja, no em pé. Como é negativo, está aqui, ó, descendo. Cosseno é a mesma coisa, né? Que a gente já está acostumado com eixo. Eixo deitado, lado esquerdo do eixo, valores negativos. Lado direito do eixo, valores positivos. O eixo em pé, repetindo, então, na parte de cima são os valores positivos, na de baixo é negativo, tá? Eu preciso falar que o θ está no terceiro quadrante, porque só com o valor de seno negativo, vejam, eu vou fazer e vou apagar, então eu já vou até sair aqui, vou fazer e vou apagar, só com o valor de seno negativo eu ficaria em dúvida. Eu sei que o θ não estaria no primeiro quadrante, ó, porque o primeiro quadrante tem seno positivo. Eu sei que segundo quadrante. Eu sei que também não estaria no primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante tem valor de seno positivo. Olha aí, tá? Agora, se eu dou só o valor de seno negativo, como é que eu vou tirar a dúvida se está no terceiro ou se está no quarto quadrante? Então eu tinha que falar, está no terceiro quadrante. Então, beleza. Aí sim, ó, eu marquei agora todas as observações que ele me deu. Posicionei o θ no terceiro quadrante e marquei o valor de seno que ele me deu. Tá, como é que eu posso saber isso aí? Um jeito de você descobrir quem é esse ângulo é jogar na calculadora, tá? E vocês vão fazer isso, porque nas matérias de eletrônica vocês vão usar ângulos quebrados, arcos quebrados, não só valores notáveis. Mas aqui a gente tem que fazer com os notáveis, para vocês fazerem sem calculadora e entenderem o raciocínio. Porque se vai jogar na calculadora, ele vai te dar o menor ângulo que tem esse seno. E dependendo do exercício, pode ser esse menor ou não. Então, como é que a gente raciocina? Faz o desenho, porque o desenho ajuda muito a gente pensar. E vamos lá, ó. É seno com esse valor aqui. Num primeiro momento, você esquece o sinal, tá? Quem da tabela, essa tabelinha você tem que decorar, a gente já falou macetinho, 30, 45, 60 em cima, seno, cosseno e tangente em pé. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2, tá? Só nos de cima. A tangente é diferente, mostro para vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bolem seus jeitos aí, mas vocês têm que saber o seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, tá? Essa tabelinha aí a gente bateu bastante nela. Se precisar, a gente repete, mas vamos concentrar agora no exercício. Então, foi dado para mim um seno, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou na linha do seno e localizo na linha do seno, raiz de 3 sobre 2, que é esse cara aqui. Quem é o cara que no primeiro quadrante tem seno, raiz de 3 sobre 2? É o 60. Então, recapitulando uma coisa que a gente falou lá no semestre passado, eu sei que θ é um parente de 60. Como assim, André? Não entendi, não. Ó, quem tem seno? O ângulo tem seno, raiz de 3 sobre 2. Momentaneamente esquece o sinal. Quem tem seno, raiz de 3 sobre 2? Olha na tabela. Na linha do seno, raiz de 3 sobre 2 está no 60. Então, ó, se fosse um problema do primeiro quadrante, o único cara no primeiro quadrante que vai bater no seno, né? Deixa eu fazer em verde ali também, porque eu achei que ficou legal. O verde deu uma destacada. O cara que vai bater no seno, no raiz de 3 sobre 2 positivo, é o 60. Que eu também já mandei vocês decorarem que o 60 em radianos é π sobre 3, tá? Quem não decorou, é só fazer a regrinha de 3. Vem perguntar para mim, eu não vou fazer nessa lousa aqui para não poluir a resolução do exercício, tá? Então, é o 60. Se fosse o próprio 60, formando aqui, ó, 60 graus com a horizontal, ó, vou botar um 60, vou dar uma colher de chá aí para vocês relembrarem, vai? Vou pôr o 60 aqui com a horizontal, ele teria exatamente o seno raiz de 3 sobre 2 positivo. Tá, mas o que tem a ver o outro que tá lá no outro quadrante e tal? Falei para vocês que parentes são ângulos que em radiano
têm o mesmo sobrenome, que abrem o mesmo ângulo com a horizontal e que têm os mesmos valores de seno e cosseno. Desconsiderando o sinal. Num primeiro momento, você desconsidera o sinal. Ah, então como tem o mesmo seno do 60, o θ, então ele é um parente do 60. Então, para facilitar meu raciocínio, sabe o que eu vou fazer? Marcar todos os parentes do 60 primeiro e pensar depois. Pelo menos eu resolvo assim. Quem quiser fazer o contrário, se sentir mais confortável pensar antes, fica à vontade. Eu prefiro marcar todos e depois identificar onde está. Então, vamos marcar os 4 parentes aí dos 60. 2 já estão marcados, que é o próprio 60, e o θ que me foi dado no enunciado. Faltam os outros 2 aqui, ó. Vai ter um parente dos 60 aqui. O que é parente mesmo? Abre 60 aqui também, ó, com a horizontal. Todos os 4 abrem 60 com o eixo do cosseno, com a horizontal, tá? Isso é uma das coisas que ser ângulo parente implica. A outra coisa é o quê? Vamos falar agora, ó. Tem o mesmo sobrenome. Se o 60 é π sobre 3, isso eu já quero que vocês tenham decorado também. Quem não decorou ainda faz aquela regrinha de 3, relembra, tá lá no material. Quem não lembra, dá um toque para mim que eu ajudo vocês a lembrarem, tá? Então, todo mundo que é parente abre o mesmo ângulo horizontal e todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Então, todos os parentes de 60 vão ter alguma coisa aí a ver com π sobre 3. Como é que é a história lá mesmo? Para ver quem são os parentes já, direto em radiano, para não precisar ficar fazendo conta. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, subtrai um do de cima. Põe, soma um no de cima. Não deixa dobrar. Dobro seria 6, 1 antes do dobro é 5. Então, esses caras já são os parentes dos 60 em radiano. Você não precisa nem pensar. Tira, põe, não deixa dobrar. Não deixa dobrar 1 antes do dobro. André, não entendi. Tira e põe de onde? Para escrever o de cima, ó, você subtrai 1 do de baixo. 3 menos 1, 2. Aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante, para escrever o de cima, você soma 1 no de baixo. 3 mais 1, 4. De baixo que eu estou falando, debaixo da fração, tá? De cima e debaixo da fração. Último quadrante, 1 antes do dobro. O dobro de 3 é 6, 1 antes do dobro é o 5. Já saiu aí em radiano e melhor de tudo, ó. Você já sabe quem é o θ, porque o θ já estava ali na posição. O θ, ó, tem o mesmo seno do 60 e está no terceiro quadrante. Então, é o parente do 60 do terceiro quadrante. Então, você já tem aqui, ó, portanto, θ é igual a 4π sobre 3. Ele não falou nada em graus, se era em graus ou se era em radianos. Eu vou deixar em radianos mesmo, tá? Esse ângulo aí seria o 240, tá, pessoal? 4π sobre 3, se alguém quiser converter. Foi só isso que ele me perguntou? Não, ele também quer o cosseno desse cara aí. Tá, se ele quisesse o seno foi dado, né? Ele não teria sentido ele pedir. Ele poderia pedir o seno dos outros parentes, que estão no primeiro e no segundo quadrante, que seria o mesmo valor positivo. Ó, não esqueçam, eu apaguei porque ficou muito grande, mas aqui ainda está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 positivo. São os parentes do 60, gente. Vai ter os valores de seno do 60, que é raiz de 3 sobre 2. Os dois de cima vão bater, né, que é o π sobre 3 e 2π sobre 3, vão bater no valor positivo do seno de 60. Os dois de baixo, que é o 4π sobre 3 e o 5π sobre 3, vão bater no valor negativo do seno de 60. Agora, pessoal, olha só. Ele quer o cosseno. Eu vou fazer um rabisqueiro bem leve aqui, ó. Se eu quisesse o cosseno do π sobre 3 ou do 5π sobre 3, ó, ambos batem aqui na parte positiva do cosseno, mas não é o caso. Não é o caso, porque eu quero o cosseno do θ. Ele já falou, θ é um arco do terceiro quadrante. Eu já sei que ele é o 4π sobre 3. Então, onde é que está o cosseno dele? O cosseno dele está aqui e, obviamente, coincide com o desse cara aqui, ó. Tá? Os parentes vão ter os mesmos valores de seno e cosseno, desconsiderando o sinal. Quem é agora o cosseno, hein? Porque esse eixo deitado é o eixo do cosseno. Então, quem eu estou calculando é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, mas que coincide com o do segundo quadrante, o do 2π sobre 3. Mas o que eu estou calculando é esse, é o cosseno de θ, que é o cosseno, θ é 4π sobre 3, então cosseno de 4π sobre 3. Ah, como é que eu vou adivinhar onde bate, André? Tem que fazer o círculo certinho e medir com a régua? Se você fizer bem certinho a circunferência com raio 1, você até pode medir com a régua, mas não compensa não, ó. Você já sabe quem é o cosseno de 60. Vem agora aqui na linha do cosseno e continua no 60, que nós estamos trabalhando com 60. O cosseno de 60 é meio. Então, aqui na parte positiva, que é o caso do próprio 60, vai estar no meio positivo. Né? Esses dois ó, estão na parte positiva do cosseno, ó, eixo deitado. Lado direito positivo,
lado esquerdo negativo, da mesma forma que a gente raciocinou, eixo em pé, em cima positivo, embaixo negativo. Então ali, ó, é a parte negativa, porque é o lado esquerdo do eixo deitado. Se no positivo é no mais meio, e todo mundo que é parente, a gente já viu, abre o mesmo ângulo horizontal, tem o mesmo sobrenome, que é a musiquinha dos escravos de Jó, também tem os mesmos valores de seno e cosseno, desconsiderando o sinal. Então aqui também vai bater no valor meio. Onde é que eu vou escrever? Vou escrever ele para cá. Também vai bater no valor meio, só que aqui é no meio negativo. Ó. Então a gente já sabe que o cosseno de 4π sobre 3, ou simplesmente do jeito que ele deu no enunciado, o cosseno θ, que não deixa de ser o 4π sobre 3, é igual a menos meio. Faz sentido, pessoal? Ele tem os dois negativos, tem o seno negativo e o cosseno negativo. Faz total sentido, está no terceiro quadrante, ó. Ó, ele bate no cosseno, como a gente acabou de ver, na parte negativa do eixo deitado, e também bate no seno, como a gente viu no começo do exercício, na parte negativa do eixo em pé. Então, calculamos aí θ e cosseno θ, tá? Esse eu fiz questão de rabiscar, embora fique assim, né, menos estético rabiscar. Vocês vão ver o próximo que eu fiz inteiro aqui no PowerPoint. Mas eu acho que é melhor para vocês acompanharem meu raciocínio. Aí tem mais um para vocês fazerem. Tentem fazer resolução no próximo slide. Vocês vão levar as duas resoluções prontas, claro, né? Mas esse aqui, esse segundo, eu já deixei pronto. Eu fui inserindo umas animações aí para a gente raciocinar um pouquinho junto, mas aqui tá pronto. Aqui eu não vou fazer, talvez eu faça um rabisco ou outro, só para, né? Já vou até fazer um que eu esqueci. Pessoal, começou a falar, ó, alfa é um arco do quarto quadrante com cosseno tal. Você vai precisar de círculo trigonométrico. Desenha uma bola, né, ou seja, uma circunferência com dois eixos, né, que se cruzam, formando 90 graus no centro dessa circunferência. O eixo sem sono é o eixo que está em pé. O eixo com sono é o eixo que está deitado. Com sono deitado, sem sono em pé. E aí é o mesmo procedimento do outro exercício. Vamos achar as informações que ele deu no enunciado e marcar aqui no círculo trigonométrico. Alfa é um arco do quarto quadrante. Então você já vai pegar... Ah, peraí, não, raciocinei aqui diferente. Tal que cosseno alfa vale tanto. Então, do mesmo jeito, antes de começar a marcar, a ordem tanto faz, lá a gente marcou primeiro e pensou quem que era o dono desse cosseno depois, tá? Mas essas duas coisas tanto faz, que eu fiz diferente, é até bom que vocês ficam com os dois raciocínios. Quem que é o dono desse cosseno? O cosseno é 3π sobre 2. Então, você vai na linha do cosseno e vê quem tem cosseno. 3π sobre 2? Não, desculpa, gente. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Então, provavelmente não. Com certeza o alfa é um parente do 30. Porque os parentes são aqueles 4 caras que abrem o mesmo ângulo horizontal, tem o mesmo sobrenome em radiano e tem os mesmos valores de seno e cosseno. Se me deu aqui um cosseno raiz de 3 sobre 2, que pela tabelinha, ó, vai na linha do cosseno e vê quem que é o dono desse cosseno, é o 30. Então, aqui nesse exercício, nós vamos trabalhar com os parentes do 30. Então, antes de mais nada, eu poderia já ter vindo aqui no quarto quadrante, que seria aqui, ó, e já ter desenhado o alfa. Mas eu acho, ali eu comecei a fazer assim, né? Mas eu já tenho um pouco mais de experiência, então eu já sei mais ou menos a abertura que eu vou ter que deixar, porque eu já sabia de cabeça quem era o parente e tal, né? No caso ali era o 60, que é o 30. Eu acho que é melhor realmente vocês verem quem é o dono desse cosseno, e na tabela, no caso aqui é o 30, então você já desenha os parentes do 30, porque aí você já desenha com a abertura certinha. Esses 4 caras aqui, ó, essas linhas azuis, se eu pegar essa, abre 30 aqui com a horizontal. Se eu pegar de baixo, abre 30 com a mesma horizontal. Se eu pegar essa outra, abre 30 aqui com o lado esquerdo da horizontal. Se eu pegar essa outra, abre 30 também. Então, vamos desenhar os 4 parentes do 30. Por quê? Porque o 30 é o dono desse cosseno. O 30, pela tabelinha, é o cara que tem cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, desenhamos aí os 4 parentes do 30. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. O 30 também, assim como o 60, eu já falei para vocês decorarem, né? Já passei até o macetinho, como é que decora essa história mesmo, ó. Deixa eu voltar lá, rapidão, pessoal. Como é que decora essa história mesmo? Dica aí que eu dei para vocês. Vou fazer aqui nesse cantinho desse exercício, ó. O 45 graus tem 4, não tem? Então ele vai ser π sobre 4. Os outros dois trocam. O 30 tem 3, não tem? E o 60 tem 6, não tem? Aqui, ó, trocou. É o quem tem 6 que está sobre 3 e quem tem 3 que está sobre 6, tá? Aí vocês decoram facilmente e não precisa ficar fazendo a regrinha de 3 toda hora, tá?
Só essa observação aí. Então, são os parentes do 30, porque o dono desse cosseno é o 30. O único pela tabela que tem cosseno, olha a linha do cosseno aí, raiz de 3 sobre 2 é o 30, então nós vamos desenhar os parentes do 30. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Escravos de Jó, jogavam caxangá. Tira, segundo quadrante, subtrai um do de baixo para escrever o de cima. Põe, terceiro quadrante, soma um no de baixo para escrever o de cima. Não deixa dobrar. O dobro seria 12, é o antes do dobro, que é o 11, tá? Só para vocês visualizarem melhor aí, ó, na musiquinha, para não ficar explicando, tem coisa que explicar piora. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, ó, compara com o de baixo, tira, põe, compara com o de baixo, não deixa dobrar, tá? Então agora estão escritos os 4 parentes do 30, ou seja, todos os caras que tem cosseno raiz de 3 sobre 2. Se eu puxar aqui no eixo do cosseno esses dois, vai bater no raiz de 3 sobre 2 negativo. Se eu puxar no eixo do cosseno esses dois, vai bater no raiz de 3 sobre 2 positivo. Tá certo? Tá, ó. É no quarto quadrante. Está no quarto quadrante. Quem que é, então? Quem desses 4 está no quarto quadrante? É o 11π sobre 6. É o 11π sobre 6 que vai ter, isso eu não sei se eu pus na animação, mas rapidinho para vocês, que se eu puxar para o eixo do cosseno, ele vai bater no raiz de 3 sobre 2 positivo. Igualzinho o próprio 30, ó. O próprio 30 está aqui em cima. Ambos batem no eixo do cosseno, tanto do quarto quadrante, que é o alfa, agora a gente já sabe que o alfa é o 11π sobre 6, tanto o π sobre 6, que é o 30, como a tabela mostra, quanto o parente dele do quarto quadrante, que é o 11π sobre 6, eles batem no mesmo valor de cosseno. Então agora a gente já sabe que o alfa é 11π sobre 6. Então tá aqui, ó, no eixo do cosseno, no raiz de 3 sobre 2, tá? Que é esse valor aqui. Ambos vão bater nesse valor aí de cosseno, tanto o 30 quanto o do quarto quadrante, que é o 11π sobre 6, que seria o 330, correto? E aí, pessoal, esses dois aqui também vão bater no mesmo valor, só que negativo. Os dois aqui bateriam no eixo do cosseno, no menos raiz de 3 sobre 2. Cuidado que lá é diferente, hein? No exercício anterior, não vou voltar agora para não mostrar, lá batia no raiz de 3 sobre 2 no eixo do seno, tá? Então tinha essa modificação aí. Da mesma forma, o mesmo raciocínio, ele quer alfa, dado o quadrante e dado o valor do cosseno, o valor do cosseno nos ajuda a saber de quem ele é parente. Aqui, ó, esse cosseno pela tabela do 30. Então, parente de 30. Desenha os 4 parentes do 30, vê o quadrante que ele tá pronto, matou. Você achou quem é o alfa. Igualzinho no outro exercício. Eu mudei um pouco a ordem de fazer, mas o raciocínio é absolutamente o mesmo, tá? Então, foi até bom que, não importa por onde você começar, se você for raciocinando direitinho, você consegue desenhar e ir pensando aí, tá? Foi até bom que eu fiz de 2 jeitos. Não foi proposital, mas foi bom. À tarde eu pensei de uma forma, agora à noite eu pensei de outra. Para vocês verem que o importante é pensar, é enxergar isso aí. Primeiro ver quem é o dono do cosseno, se é o 30, 45 ou 60. Desenha os parentes desse cara, meio que acabou. Porque no enunciado ele vai te falar o quadrante que tá. No exercício mais complexo, que ele não te falar qual quadrante que tá, provavelmente você vai saber o sinal do seno e cosseno. Aí você consegue ir adivinhando também e sacando em qual quadrante que tá. Bom, agora falta o seno alfa, né? Esse cara aqui está no quarto quadrante, ele vai bater em que valor de seno? Aqui embaixo, ó, num valor negativo. Mas como é que você sabe que é meio, André? Ele é parente do 30. Então, que ele tem o cosseno do 30, ele também vai ter o seno do 30. Então, eu sei que é meio. E aí estão as respostas. Alfa, como a gente já está aqui, né, só formalizando, é o 11π sobre 6. Por quê? Tem o cosseno do 30, é um parente do 30, como é do quarto quadrante, é o 11π sobre 6. E o seno dele também vai ser o seno de 30, mas bate na parte negativa do seno. Então, é menos meio. Pessoal, vocês vão receber aí 3 slides, hein? Um resolvido à mão, primeiro exercício. O outro que está limpo, vou até apagar isso aqui. Para quê? Para vocês tentarem fazer. Antes de olhar no meu, que vocês vão receber isso aqui, tenta fazer, tá? Depois olha no meu. Antes tenta fazer, depois olha no meu. Esse aqui meio que foi pra gente fazer junto. Esse tá pronto, esse não precisa tentar fazer. Esse, daqui uma semana, 2, tal, você vai esquecer? Tenta fazer para ajudar vocês aí nas atividades, tá? Porque é muito importante vocês sacarem essa questão de sinal negativo, sinal positivo e saber posicionar no quadrante. Isso vai ajudar muito em números complexos, tá bom? Então esse nós fizemos juntos, já era. Vocês podem dar uma olhada aí, ver se conseguiu compreender, mas como tá tudo rabiscado, talvez vocês não entendam. Aqui vocês têm ele limpo e ele pronto. Então, tenta aí fazer, hein, pessoal? É um exercício só, é importante para vocês. Tá com dúvida na atividade? Tenta fazer. Para finalizar, gente, que vai ser rápido aqui também, vamos falar agora de função tangente.
A função tangente é um passo a mais que a gente vai fazer. Aqui os slides já estão prontos, tá? Vocês vão receber assim. Só que eu vou para outra apresentação, vou mostrar só esses 4 slides, nada mais, nada além disso, para mostrar com as animações, tá? Alguém falou comigo, eu não sei o que aconteceu aí. Ah, foi o Alan que deu boa noite. Boa noite, Alan, tudo bem? Só vi agora, quase 20 minutos depois. Mas vamos lá. Função tangente, pessoal, vou mostrar aqueles 4 slides, tá? Aqui eles estão com animação, nessa outra apresentação. Vocês vão receber eles sem animação, mas eu, para dar aula, é melhor que tenha animação. Repito, não gosto de fazer ainda mais matemática em slide, eu gosto de fazer em lousa. Mas aqui, no ensino remoto, com tempo restrito, e a mesa digitalizadora não fica tão legal, dependendo da matéria, fica até melhor, mas no geral, para desenho, não fica tão legal quanto na lousa. Então, vamos fazer aqui. Assim eu não alugo muito vocês, a aula está sendo gravada, vocês podem reassistir, que aí, e qualquer dúvida também no exercício, vocês me perguntam. A gente vai fazer exercício de tangente semana que vem, tá? Pelo menos um. Acho que não vai dar tempo de fazer mais de um, porque tem que continuar a matéria. Então, função tangente. O desenho que a gente vai fazer é o mesmo. Vocês vão fazer uma bolinha, por isso que é bom ter uma moedinha, alguma coisa redonda para vocês fazerem uma bolinha, quem não tiver compasso, e vai fazer 2 eixos. Os 2 eixos vão se cruzar, formando 90 graus no centro dessa circunferência. Lembra, gente, aqui eu não vou nem escrever, porque não é o enfoque aqui. Mas o em pé é o eixo do seno, sem sono deitado. O deitado é o eixo do cosseno. Perdão. Sem sono, não tem nem sentido que eu falei, né? Sem sono em pé, portanto, seno em pé, com sono deitado, portanto, cosseno deitado. Aqui a gente vai fazer mais uma linha. A gente vai fazer a reta da tangente, que vai ser em pé também. Paralela ao eixo do seno, mas ela vai... Eita, eu explico de um jeito e a minha animação tá de outra. Eu passo vergonha, né? Já passei essa vergonha com a mecatrônica. Então vamos lá de novo. Vou comentar, vou comentar, depois ela vai aparecer aí. A gente vai fazer de pé o eixo da tangente, que ele vai passar aqui, ó. Ele vai passar aqui, ele vai estar fora da circunferência. Vou até fazer o rabisco aqui, depois eu apago. O eixo da tangente vai estar aqui assim, ó. Daqui a pouco ele vai aparecer aí mais bonitinho. Ou seja, vai tocar a circunferência nesse único ponto e vai ser paralelo ao eixo do seno, sem nós nos esquecermos que ele é uma reta. Ela continua infinitamente, tanto para baixo quanto para cima, tá? A gente fez, vocês não vão lembrar, porque foi no bimestre passado, fizemos o desenho e marcamos todos os parênteses e todos os valores de seno para o 30. Desenvolvemos o mesmo raciocínio para o cosseno para o 45. Então, obviamente, aqui para a tangente a gente vai fazer pro 60. Mas não que seja restrito, tá? Um ótimo exercício para vocês fazerem para o seno, o 45 e o 60, para o cosseno, o 30 e o 60, e aqui para a tangente o 45 e o 30 também. Mas devido ao tempo de aula, eu tenho que escolher um só para fazer. E aí vocês tentam aplicar o raciocínio para os outros, tá? Então vamos marcar aí os 60 e os seus parentes. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Já falei para vocês decorarem que 60 é pi sobre 3. Escravos de Jó, jogavam caxangá, tira, põe, ó, tá aparecendo aí, pessoal, olha pro segundo quadrante, bolinha cor-de-rosa de cima, tira, bolinha azul de baixo, põe, né, tira, subtrai 1, põe, soma 1, última bolinha cor-de-rosa, não deixa dobrar, 1 antes do dobro, dobro seria 6, 1 antes do dobro é 5. Então aí, já enradiamos os 60 e os seus 3 parentes, tá bom? Agora, o eixo da tangente, como é que eu vou ligar cada um desses? Então, todos eles são parentes, formam 60 com a horizontal. E eu já fiz sem querer ali na animação, deixa eu tirar esse rabisco. Que agora vai aparecer o eixo da tangente. Como é que eu vou ligar cada um desses arcos no eixo da tangente? Porque reparem que antes era sempre dentro da bola. Eu ia ligar um seno, ó, era dentro. Eu saía do arco e ia 90 graus na parte mais próxima do eixo, ó. 90 graus em relação ao outro, em relação ao próprio eixo, né? Se eu quero achar um seno desse cara, eu venho aqui e saio do arco e passo uma linha que vai cortar 90 graus o eixo. Se eu quero o cosseno, eu saio do arco e faço uma linha que vai cortar a 90 graus o eixo. Tá aí a tangente. A tangente não é tão simples. Não vai estar dentro, não vai sair a 90 graus. A tangente, o truque dela é passar pelo centro. Então, vou mostrar o desenho primeiro e explico depois. Ó, esses caras, lógico, que é os parentes do 60, formam 60 com a horizontal, para quem está em dúvida, ó, sempre com a horizontal, então já está ali em marronzinho aqui, seria o outro 60, sempre com a horizontal, tá? E eles vão bater no eixo da tangente no raiz de 3. Porque por aquela tabelinha que a gente acabou de ver, não vou voltar lá agora, mas naquela tabela vocês têm condições de ver que a tangente de 60 é
raiz de 3. Então, vai bater no raiz de 3. Tá, mas é sempre na diagonal assim, André? É sempre na diagonal assim. Mas como é que eu vou ter certeza? Eu vou ensinar um truque para você ter certeza. A mesma coisa para os outros dois, ó. Esses dois que tem a tangente positiva, a gente já vai ver por quê. Os dois azuis, eles se ligam por um diâmetro da circunferência. Eles vão ter, então, o mesmo valor de tangente, porque a tangente é sempre na diagonal. Os outros dois, que seriam os dois cor-de-rosa, têm um valor negativo de tangente, a gente já vai ver por quê. Eles também vão se ligar pela diagonal. Como é parente, vai bater no mesmo valor, mas na parte negativa. Tá? Então tá aí o sinal da função tangente, a gente já entra nisso. Só não esqueçam que vai aparecer uma flechinha depois, que a tangente ela continua infinitamente para cima quanto para baixo. Tá? A tangente vai seguir os sinais do cosseno. Ó. O zero está aqui, na intersecção dela com os sinais do seno, perdão. Tá, mas não conforme o quadrante. Cuidado com isso que eu falei, que eu tentei simplificar e pode ser uma pegadinha isso que eu falei. O eixo da tangente, para achar os sinais dele, a gente pode inicialmente usar o mesmo raciocínio que a gente usa para o eixo do seno, tá? Olha aqui, é um eixo vertical, aqui cruzou com o eixo horizontal, para cima os valores são positivos, para baixo os valores são negativos. Agora, quando você vai tratar de quadrantes, cuidado, que aí muda em relação ao valor do seno, tá? Vocês vão ter tempo para amadurecer essa ideia, vocês vão ver que é diferente dos valores do seno. Tem o quadrante que coincide, mas vamos pensar assim. Então, positivo, tangente quando bater na parte de cima, negativo quando bater na parte de baixo. Tá, mas como eu sei onde vai bater? Para eu fazer, pessoal, a projeção da tangente de qualquer ângulo, né, de qualquer arco, no eixo da tangente, eu tenho que construir um segmento que passa pelo centro da circunferência, passa pelo arco e eu prolongo. Vou fazer um rabisco aqui para ajudar vocês. Olha aqui, esquece o desenho agora. Vamos até voltar, tira o desenho inteiro. Vamos fazer aqui um desenho nosso, aqui no cantinho. Ó, que cor que é bom aqui, fundo escuro esse amarelo vai ficar legal. Eu tenho aqui, então, o ciclo trigonométrico, o eixo do cosseno, o eixo do seno, e a gente acabou de introduzir o eixo da tangente, que ele fica aqui. Como é que eu puxo uma projeção para o eixo da tangente? Não importa em que quadrante esteja. Vamos fazer um aqui no segundo quadrante. Tá? Eu preciso construir um segmento que passe pelo centro da circunferência trigonométrica e pelo arco que eu quero marcar a tangente. Construiu o segmento? Construí. Passa pelo centro, passa pelo arco. Um segmento que ligue o arco ao centro. Prolongou, achei onde toca a tangente, tá? Vamos fazer um aqui no primeiro quadrante agora, não é parente daquele, tá? Ó, um segmento que sai do centro, que passa pelo arco e passa pelo centro, tá? Prolongou, achei onde bate na tangente. Tá? Vamos fazer um do terceiro quadrante para finalizar. Aí depois eu mostro o desenho grandão de novo. Não é parente, tá? Eu tô fazendo quaisquer... Esse aqui ficou muito escuro. Tô fazendo quaisquer aí arcos, tá? Então aqui, ó, no quarto quadrante, eu vou ter que fazer um segmento que passa pelo arco e passa pelo centro. Sempre um segmento que liga, para saber da tangente, um segmento que liga a extremidade do arco até o centro. E prolonga. Você vai ter que prolongar para bater no eixo da tangente. Ó, o meu eixo da tangente ficou curto, mas não tem problema. O eixo da tangente ele é infinito, então você aumenta ele. Ó. Agora você já sabe que é aqui que bate esse roxinho aí, que é aqui assim que bate o vermelhinho, que aqui é assim que bate o verdinho. Sempre liga a extremidade do arco, né? Ou seja, o valor o local do arco em cima da circunferência. A gente trabalhou bastante isso no mês passado, e na avaliação oral eu vi que vocês entenderam. Então, sempre a extremidade do arco, ou seja, o lugar que eu marco o arco, o ângulo, né, em cima da circunferência, liga até o centro e prolonga para ir para o eixo da tangente. Então, agora, tendo esse rascunhinho aí, vamos lá. Ei, Teams me travou aqui, para variar, né? Isso. Então, nós vamos fazer a mesma construção de sempre. A circunferência, sempre com raio 1. Eixo do seno em pé, eixo do cosseno deitado. Não vou escrever aqui porque aqui não interessa, que o que interessa é o eixo da tangente. Nós marcamos aí os parênteses dos 60, né? Não vou repetir. Mas o ponto é o seguinte, o eixo da tangente, ele vai aparecer aqui, não vai? Então, como é que eu ligo, por exemplo, ó, reparem que aí que os quadrantes ímpares, que é o 1 e o 3, vão bater sempre na parte positiva. Por quê? Porque eles são parentes. Ó. Então, quando eu construir um segmento que liga o centro até o π sobre 3, também vai estar alinhado com o segmento que liga o centro até o 4π sobre 3. E aí, o prolongamento deles vai coincidir. Eu não ia fazer aqui, mas já que travou,
Vou aproveitar para fazer. Ó, se eu construir um segmento que sai do centro e toca até o π sobre 3, e construir um segmento que sai do centro e toca até o 4π sobre 3, e prolongar ambos até o eixo da tangente, eles estão alinhados, ó. No meu desenho não ficou 100%, mas vocês entenderam a ideia. O prolongamento dos dois vai ser o mesmo, então os dois vão bater no mesmo valor no eixo da tangente. Como são parentes de 60, vai bater no raiz de 3. Mesma ideia aqui, ó, para esses outros dois. Se eu fizer um segmento que sai do 2π sobre 3 e vai até o centro, e fizer um segmento que sai do 5π sobre 3 e vai até o centro, eles vão estar alinhados. Então, o prolongamento até chegar no eixo da tangente dos dois é o mesmo, tá? Então, sempre que for projetar o valor, né? Projetar e marcar, tá, gente? De um arco no eixo da tangente, tem que fazer um segmento que passa pelo centro e passa pelo próprio arco. Aí você prolonga esse segmento até chegar no eixo da tangente. Aí fica fácil para você saber se vai bater no negativo, no positivo, aqui como os azuis, ou no negativo, igual os cor-de-rosas aí. Mas, pessoal, também você pode decorar, né? Você pode decorar aqui na diagonal, ó. Por exemplo, olha esse que está mais perto. Esse está na parte de baixo, então é negativo. O que está na diagonal com ele é negativo também. Esse que está mais perto, na parte de cima, ele é positivo. O que está na diagonal com ele é positivo também. Você também pode fazer assim. Com o tempo, você vai decorar que os quadrantes ímpares, ou seja, quadrantes 1 e 3, têm valores de tangente positivos. Quadrantes pares 2 e 4 têm valores de tangente negativo, como mostra o diagraminha ali, ó. O resuminho, que eu vou ter que excluir isso aqui, porque senão a gente, né, não vai conseguir ver. Então, esse aí está ali no cantinho, o resumo de sinais da função tangente. Não esqueçam que a tangente é uma reta, então ela continua tanto para cima quanto para baixo, tá? A gente não faz essas flechinhas, não faz. Aqui eu fiz só porque é a primeira vez que vocês estão vendo, ou revendo, né? Mas é a primeira vez que vocês estão vendo comigo, para vocês gravarem que eles continuam infinitamente. Os outros eixos eu sei que vocês já sabem, vocês veem isso um monte de matéria. A gente põe a flechinha só no sentido positivo por convenção, tá? E na tangente a gente não põe flechinha em sentido nenhum, tá? Como a gente viu, ó, esses dois aqui, fazendo aquele modo, um segmento que passa pelo arco, passa pelo centro e prolonga, tanto do segundo quadrante quanto do quarto quadrante, como a gente pode ver aí pelo segmento rosa, vão bater na parte negativa. Ó. Então, segundo quadrante, quarto quadrante, tangente negativa. Primeiro e terceiro quadrante, se fizer um segmento passa pelo centro, passa pelo arco, prolongar, vai para a parte positiva. Ó. Então, as diagonais, aí a diagonal que sobe para a parte positiva, ou seja, primeiro e terceiro quadrante, sinais positivos. As diagonais que descem aí para a parte negativa da tangente vão ter sinais, ou seja, segundo e quarto quadrante vão ter sinais negativos, como mostra o resumo aí, tá? Resumão, aí vocês vão ter isso aí pronto, mas achei que era melhor eu explicar legal como é que vocês fazem esse tipo de desenho. Assim como a gente fez no eixo do seno e do cosseno, valores nos extremos, tá, pessoal? Quais são os extremos? É o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, que é o que sempre é igual ao zero, tá? A gente põe ele aqui só para vocês lembrarem disso. Que é o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, tá? Depois vocês vão ter tempo de decorar isso aí em radiano, que eu mostro em graus mesmo, porque esses são mais fáceis do que o 30, 45, 60, não precisa ficar fazendo conta, meio que a gente sabe de cabeça, né? Meia volta 180, volta inteira 360, o ângulo reto é o 90, o 270 que a gente nunca lembra dele, mas aí eu já ponho aí para vocês começarem a lembrar, tá? Sem precisar fazer conta. Pessoal, quais são os valores de tangente? Vamos ver quem eu pus primeiro aí para não passar vergonha. 90 tem tangente? Onde é que o 90 vai cortar o eixo da tangente? Ó, vou fazer o procedimento que eu ensinei para vocês. Vou fazer um segmento que passa pela extremidade do arco e pelo centro. O segmento, então, é esse. Prolonga até o eixo da tangente. Prolonga até o eixo da tangente. E aí? Paralelo. Não vai cortar o eixo da tangente nunca. Então, a tangente de 90 não existe. Até por isso que a gente põe a bolinha aberta aqui nela, tá? Nós vamos escrever isso aí do lado. Quem que é a tangente de 360? Nós já vamos escrever aqui, tá? 270, vocês vão ver que tem o mesmo problema que o 90. A gente já repete isso aí. E 180 a gente também já vai ver quem é, já vai aparecer ali. Eu me precipitei um pouco de falar do 90, mas foi bom que eu falei com a tela mais limpa, tá? Vamos revisar tudo agora. Tangente de zero. É o zero mesmo, gente. Porque olha só, o arco zero, o ângulo zero, ele não está aqui. Não está aqui. Pensa só, o ângulo zero está aqui, que seria o 1 do cosseno. Não pensa nisso agora, tá? O ângulo zero está aqui. Olha só para o eixo da tangente. Para cima positivo, para baixo negativo. Que valor que está aqui, ó, coincidindo com o ângulo zero? Valor zero de tangente. Então, a tangente de zero é zero mesmo, tá?
E a de 180, olha a flecha marrom, olha a flecha marrom. Se eu projetar, ou seja, puxar o 180 para o eixo da tangente, onde que ela bate? O zero já está em cima do zero, do eixo da tangente. O 180, ó, pega a 180 ali, a bolinha do 180 e puxa para o eixo da tangente. Vai bater no zero também. Então a tangente de 180 também é zero. 90 eu já expliquei, né? O jeito de você fazer um segmento que passa pelo centro, passa pelo 90, é esse aqui. Se prolongar até chegar no eixo da tangente, não vai chegar porque é paralelo. Então, tangente de 90 não existe. Esse é o contrário aí cortado, significa que não existe. Tangente de 90 não existe. Mesmo raciocínio, pessoal, a gente vai fazer para o 270. Ó. Como é que eu posso marcar a tangente de 270? Eu tenho que fazer um segmento que passa pelo centro e pelo próprio arco, né? Pela própria extremidade, pelo próprio valor 270 aqui. Então é esse. Prolonga até o eixo da tangente, prolonga até o eixo da tangente, prolonga até o paralelo. Então, a tangente de 270 também não existe, tá bom? Por isso até que ele já está com as bolinhas abertas aqui ali na posição, tá? Porque não, para tangente não tem, para ajudar vocês lembrarem aí que para tangente não tem. Como eu sempre falo, gente, 360 você nem pensa, você só copia o número que está no zero. O ângulo zero e o ângulo 360 é absoluta, do ponto de vista da trigonometria, é absolutamente a mesma coisa, tá? Voltou ali para aquele ponto, então vai ter os mesmos valores, com os mesmos sinais de seno, cosseno e tangente, tá? Aí, para a gente finalizar de vez, deixa eu ver se realmente esse é o último slide. Para a gente finalizar de vez, eu acho bom a gente reforçar algumas coisas, já que a gente voltou agora de férias. Ó, vamos fazer para o primeiro quadrante, vale para os outros 3 também, mas no primeiro é mais fácil da gente ver, lembrar, entender, então vamos fazer para o primeiro quadrante. Ó, pessoal, sempre que a gente for representar um ângulo, né, no ciclo trigonométrico, vou fazer a circunferência, faço um eixo deitado, com sono deitado, faço um eixo em pé, sem sono em pé. Ângulo alfa aí do primeiro quadrante, que falhou a minha animação, então ele já apareceu. O ângulo alfa é o que abre alfa com a horizontal, no primeiro quadrante sempre ele vai ser, vamos dizer assim, ele mesmo, não um parente dele, né, seja o 30, 45, 60, qualquer ângulo agudo entre 0 e 90, vai abrir aqui o valor dele mesmo com a horizontal, né, e vai ser ele mesmo, que o alfa é o próprio alfa. Gente, para vocês marcarem o valor do cosseno, vocês têm que descer esse ângulo, sair da bolinha do ângulo e descer até o eixo do cosseno. Você desce perpendicular. Então, com esse segmento azul, você marcou o valor do cosseno de alfa ali embaixo. Então, esse valor cor-de-rosa, ó, essa distância que sai do zero até onde esse segmento caiu, é o cosseno alfa. Ele é um valor, tá? Se o alfa for 60, ele vai ser meio. Se o alfa for 30, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. É um valor. Entendam isso aqui como um valor que eu marco aqui, mas também pode ser pensado como uma distância, do zero até aquele valor, tá? Saindo da bolinha do alfa, para achar o seno, eu vou ter que ir num segmento que também vai ficar aí formando 90 graus ali, ó. O segmento aqui que eu fiz cor-de-rosa, que vai bater aqui no valor de seno. O valor de seno tá ali, ó. Ele é um segmento em pé. Ele é o valor que eu marco aqui, mas vocês podem pensar também nele como uma distância. Vai de 0 até o valor do seno. Se for 60, o valor desse seno é raiz de 3 sobre 2. Se for 30, o valor desse seno é meio. Mas é um valor de distância. E olha que curioso. Eu fiz das mesmas cores, não foi à toa. Quando eu saio do alfa e puxo um segmento para bater no cosseno, esse segmento que eu puxei já é o seno, ó. Como tudo está reto, pessoal, como a gente faz os eixos retos, e a maneira de representar é saindo reto daqui, ó, o ângulo entre os eixos, vocês já sabem que é reto. Eita, isso aqui não apareceu isso por cima do marrom, né? O ângulo entre os eixos, vocês já sabem que é reto. A gente sai aqui do alfa para marcar o seno, também formando um ângulo reto com o eixo do seno. Sai aqui do alfa para marcar um cosseno, também formando um ângulo reto. Formamos aí um quadrilátero, com esses dois segmentos azuis e com esses dois segmentos roxos. E não é qualquer quadrilátero, ó, tem que dar a soma 360, aqui também é 90. Então é um retângulo. Então o valor do seno, ó, você pode marcar aqui nesse azul, mas saiba que essa projeção aqui, ó, é o segmento do mesmo tamanho, tem o mesmo valor, a mesma altura, tá? O valor do cosseno você pode marcar aqui, mas saiba que essa projeção cor-de-rosa aqui tem o mesmo comprimento, tem o mesmo tamanho. Os segmentos rosas têm o mesmo tamanho, os segmentos azuis também, tá? Então, esse segmento azul é o seno alfa. Esse outro segmento azul também tem o comprimento do mesmo valor do seno alfa. Não está no eixo do seno, mas em termos de tamanho de distância, podemos dizer que aqui mede seno alfa. Se alfa for 30,
o segmento azul mede meio, seja ele medido aqui em cima do eixo, que é mais comum, ou até aqui fora, que pode aparecer alguns problemas, por isso que eu estou chamando a atenção para aí, certo? E o eixo do cosseno aqui, o cor de rosa, também vai ter o mesmo valor ali em cima, tá? Isso parece besteira agora, mas para alguns problemas isso é importante, e nós já vamos usar essa definição já no próximo slide. Complicando um pouquinho mais, como é que a gente faz a tangente mesmo? Ó, só repliquei o desenho aqui, repeti o desenho, tá? Tá sem o segmento amarelo aqui, vocês já vão ver por quê. Porque a tangente eu tenho que fazer um segmento que passa pelo centro, passa pelo arco, ele já tá até pronto aqui, eu poderia copiar ele, mas eu preciso bater no eixo da tangente, então tem que... Teams. Agora que eu acertei na animação, o Teams me lascou. Então tem que prolongar e ver onde bate na tangente. Bateu na tangente, o mesmo raciocínio. Aqui é o valor da tangente de alfa, mas eu posso pensar nisso como uma distância do zero até onde eu marco, mede tangente de alfa, tá? Então, só reforçando essas observações. Eu vou ter um valor, a medida do seno de alfa, em dois lugares. Onde eu saio do arco para bater no eixo do cosseno, ó, esse azul, no próprio eixo do seno. A medida do cosseno também nos dois lugares, ó. Onde eu saio do alfa para bater no eixo do seno, que é o cor-de-rosa, no próprio eixo do cosseno onde eu marquei, que é o cor-de-rosa, e da tangente eu vou ter em um lugar só, tá? Que eu saio, fiz o prolongamento, marquei aqui. Essa distância verde é a tangente de alfa. As distâncias rosas são o cosseno de alfa, em termos de valor, tá? Elas medem o valor do cosseno de alfa. E as distâncias em azul têm o valor do seno de alfa. Última observação, pessoal. Observação aí final. A gente já falou que os ângulos formados aí são retos, não falamos? Eita, tá com mais rabisqueira ainda. A gente já falou que os ângulos formados aí são retos. Olha o que eu peguei aqui. Eu só peguei aquele final desse desenho aqui, ó. Final desse desenho e ampliei ele ali, ó, tá? Peguei esse pedacinho aqui, pessoal, do desenho, esse pedacinho, só esse pedacinho, e ampliei ele ali, tá vendo? Exatamente isso aqui. Como a gente viu, seno de alfa em cima do eixo, o segmento paralelo tem a mesma medida, cosseno de alfa em cima do eixo do cosseno, o paralelo tem a mesma medida, e aí eu vou pegar um triângulo. Nós já falamos que esses quatro ângulos aqui são retos, ó. Então, essa forma geométrica aí é um retângulo. Mas agora, com essa diagonal do meio, todo retângulo, quando eu traço uma diagonal, se divide em dois triângulos retângulos. Eu posso pegar esse de cima ou eu posso pegar esse de baixo. Eu optei por pegar o de baixo. Lembra que eu comentei com vocês? Claro que pode variar isso em algum exercício, mas é muito difícil. Mas em termos de teoria, o raio do ciclo trigonométrico, isso é um raio, né? Eu ampliei o desenho, ó, mas a circunferência está passando aqui, está saindo do centro, tocando ali a alfa, é um raio. Então, essa medida aqui, está projetada ali, ela mede 1. O raio da circunferência trigonométrica é 1. Esse aqui de baixo, cor-de-rosa, eu já sei que é o cosseno alfa. Aqui, então, para quem não entendeu, ó, eu estou reproduzindo esse triângulo aqui, ó, vértice, 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 eu estou reproduzindo ele aqui, ó, vértice, vértice, vértice. Enxergou um pouco melhor agora, que eu marquei os três vértices? Tá. Ó, aqui é o próprio cosseno alfa. Essa distância, como a gente discutiu, é o cosseno alfa. Aqui, ó, não é exatamente o seno alfa marcado em cima do eixo, mas a gente sabe que essa distância também mede seno alfa, tá? E aí, como a gente viu ali, ó, o ângulo reto aqui, a gente sabe que esse triângulo é retângulo. O amarelinho é o raio, ó, é o raio da circunferência trigonométrica. O raio mede 1, o azul mede seno, o cor-de-rosa mede cosseno. Só copiei isso ali para limpar um pouco o desenho. Se é um triângulo retângulo, gente, para todo triângulo retângulo vale sempre o teorema de Pitágoras. Cateto azul ao quadrado, mais cateto cor-de-rosa ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Quando eu ponho seno ao quadrado alfa, só relembrando vocês, ou cosseno ao quadrado alfa, vou fazer para um só, seno ao quadrado alfa, é a mesma coisa que escrever seno de alfa ao quadrado, tá? É a mesma coisa, é só uma outra anotação para dizer que eu elevei o seno inteiro ou o cosseno inteiro ao quadrado. E isso não vale só para o ângulo alfa do primeiro quadrante. Te mostrou aí para ele para ficar mais visual para vocês. Mas isso vale para qualquer arco, para qualquer ângulo. Então a gente generaliza assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale sempre 1. Não importa quem é o x. Qualquer arco que você pegar, pode ser 170. Você pegar o seno de 170 e levar ao quadrado, pegar o cosseno de 170 e levar ao quadrado e somar os dois vai dar sempre 1. Isso é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado
de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado do mesmo, aí tem que ser o mesmo, hein, gente? Se eu pegar o 35 aqui, tem que ser o 35 ali. Se eu pegar o 47 aqui, tem que ser o 47 ali, e por aí vai. Então, seno quadrado de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo qualquer, dá sempre 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. E por aqui a gente acaba, tá? Cotangente não vem ao caso na mesma discussão. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até a semana que vem.